Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento e orientação para a nossa fé. Isso mesmo, nós temos falado sobre a igreja nesse tempo. Já faz um bom tempo, fizemos o estudo do livro de Atos, temos falado realmente as qualidades, as características da igreja, como anda a igreja, não é? E nesta semana estamos falando realmente sobre os princípios bíblicos para pastores e líderes cristãos. Por quê? Porque isso traz critério para que você possa observar como tem sido a sua vida, como tem sido o seu líder, o seu pastor dentro da sua igreja, a fim de que você ore, a fim de que você se disponha realmente a ajudar e fortalecer, não é? Pastores e líderes através da oração, o que é muito importante. Mas vamos lá, vamos ver também para termos um entendimento daquilo que é realmente ser um bom líder e daquilo que é ser um mercenário. Jesus nos mostrou, e eu falei isso ontem, que ele era o bom pastor, ele é o bom pastor, mas existem os mercenários. Lamentavelmente, nestes dias, estamos falando de muitas igrejas que têm à frente mercenários. Sim, pessoas que não estão interessadas em cuidar das ovelhas, proteger as ovelhas, apacentar as ovelhas, guiar as ovelhas, ajudar as ovelhas, fortalecer, alimentar, não é? Não estão interessados com isso. Têm interesses pessoais, são interesseiros, não é verdade? Eles não estão realmente tendo desejo de se doar, pelo contrário, querem apenas receber. Então nós precisamos ter esse critério, é muito importante para esse tempo que nós estamos vivendo, tempo onde estão surgindo muitos enganadores, muitos mentirosos, que não têm a verdade em suas próprias vidas, não é? E é isso que nós precisamos entender. Vamos ver um texto muito importante com relação a isso? É a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a sua primeira carta, no capítulo 6, do verso 3 até o verso 12. Está escrito: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo orientando um pastor jovem, chamado Timóteo, que era seu discípulo, e que Paulo estava preparando, né, para que ele estivesse à frente de igrejas, como por exemplo a igreja de Éfeso, não é? E esse moço era jovem e Paulo estava orientando como deveria ser o seu procedimento. Então nós podemos ter aqui um critério também para a nossa fé, um critério também para a nossa disposição de enxergarmos como é um bom pastor. Então ele diz assim, no começo: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e não concorda com as sãs palavras, as palavras sadias, as palavras que trazem saúde de Jesus Cristo. Agora veja só, nós não estamos falando de uma porção do Evangelho. Nós não estamos falando de um pedacinho de um texto que eu gosto muito do Evangelho. Nós estamos falando de todo o Evangelho, de 100% das palavras ensinadas por Cristo, é o que ele está falando aqui. E então, que é o ensino segundo a piedade. Essa piedade aqui não é a piedade de dar, é a piedade de devoção.
é o ensino segundo realmente a piedade, não é? E essa pessoa que não tem essa devoção ao Senhor, essa dedicação ao Senhor, esse compromisso com Deus, ele diz aqui que essa pessoa é enfatuada, ou seja, é uma pessoa vaidosa, cheia de si mesmo, não é? Ela não, olha o que ele diz aqui como característica, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim, ou seja, é uma pessoa que está sempre com confusão, com disputas, com polêmicas e tudo mais, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade, que a devoção, é fonte de lucro. Olha só, veja, lembra quando Jesus falou dos mercenários? Então, olha aqui as características desse mercenário. Ele é uma pessoa que divide as pessoas, ele é uma pessoa que é vaidosa, orgulhosa, que não é? A sua busca é para si mesmo e não no ensino completo do Evangelho de Cristo. Sempre parece que tem alguma coisa além, ou seja, a minha opinião, ou seja, aquilo que eu penso, da maneira que eu acho. Então eu exponho, acaba também colocando para a igreja a minha forma de viver. Preste atenção nisso. Nós, pastores, não fomos chamados para ensinar à igreja a nossa forma de viver. Nós fomos chamados para ensinar à igreja o que está escrito na palavra de Deus. Sob o ponto de vista de que a nossa vocação, ela destrói realmente, aliás, como para qualquer cristão, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso significa realmente uma abnegação para que haja um altruísmo daquilo que é uma dedicação e compromisso ao Senhor, onde a coisa mais importante é Cristo, eu não. Eu, na verdade, sou instrumento nas mãos do Senhor para levar o Evangelho às pessoas. Posso lembrar do meu Senhor falando, eu não vim para ser servido, e sim para servir. São palavras do Evangelho. Então veja, o apóstolo ensinando a Timóteo, olha Timóteo, o Evangelho, todo o Evangelho, ele é importante, é ele que nos dá critério. Se alguém ensina outra doutrina que não seja esse Evangelho segundo a piedade, não é? Então essa pessoa é super vaidosa, ela está falando de si mesma. Ela está falando dos seus próprios interesses, ela está falando do seu próprio gosto, não é? Então, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, é a devoção, mas com contentamento, do qual esse lucro que o apóstolo está falando aqui não é exatamente o lucro financeiro, mas é a ação de Deus na vida daquele que o serve. A ação de Deus na vida daquele que o serve, que o alcança de todas as maneiras. Olha como ele diz isso. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. É isso que ele está dizendo. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos, pois, contentes. Então veja a referência que o apóstolo Paulo está trazendo aqui ao líder cristão. Tendo o que comer e com que se vestir, estejamos, pois, contentes. Está ou não está escrito isso na palavra? Veja isso, leia a Bíblia. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Então, muitos pastores, talvez você já viu isso, nesse tempo querem ficar ricos e buscam riqueza e importância, não é? E desenvolvem os seus ministérios e aí então fazem grandes templos suntuosos, gigantescos, e todas estas coisas com relação à riqueza os levam à ruína e à perdição. O apóstolo Paulo usa uma palavra aqui que nós poderíamos também afogam os homens, muitos naufragam. Muitos se afundam, se afogam na ruína e na perdição. Por quê? Porque querem mostrar poder. Porque querem mostrar poder através do dinheiro, das posses, das conquistas. A igreja tem isso, a igreja faz aquilo, a nossa igreja tem tanto e entra tanto e são tantas pessoas. Então o numerário é mais importante do que a ação de Cristo, do Evangelho, na vida dos irmãos. Então eu não apacento para que aquela ovelhinha possa se levantar e continuar a sua jornada. Eu apacento para que aquela ovelhinha seja mais um número, né, no meio de muitos, para que eu realmente seja mais importante. E isso é o perigo, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé
e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É o que está ensinando o apóstolo Paulo a esse jovem pastor. E ele diz mais: tu, porém, ó homem de Deus. Aqui uma designação, ó homem de Deus, realmente como aquele que está a serviço de Deus, não é? Então, Timóteo, foge destas coisas. Timóteo, foge. Veja, o apóstolo Paulo não está falando para se separar. Ele não está falando para, olha, desvia. Ele está falando para fugir. É uma palavra forte aqui. Sob o ponto de vista de sai fora mesmo, sai correndo. Foge destas coisas, não é? Segue a justiça, veja, a devoção, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. O bom combate da fé. Veja, percebe que é completamente diferente com relação a poder, com relação à riqueza, com relação a dinheiro, com relação a posses. Percebe, irmão. Percebe Cristo. Veja o apóstolo aqui mostrando a referência de Cristo para Timóteo. Essa posição de viver seguindo a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, mostrando que sim, todo líder cristão passa por combates. Quando ele usa essa palavra, ele mostra que existe sim uma guerra, existe sim uma luta, existe sim uma oposição do inimigo. E eu sou o combatente, não é? Já sendo o pastor, tenho que estar diante do povo, na frente de todo mundo, lutando o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado e do qual fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então veja, lamentavelmente nesse tempo, nós vemos muitos pastores e líderes que se perdem ao longo do tempo, se desviam da verdade e caem realmente no pecado e vivem uma vergonha e pior, envergonham o evangelho. Então eu espero que você ganhe critério aprendendo esse texto, lendo essa palavra. E desejo que você viva por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.